Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Por acaso alguma vez você já começou a fazer algum desenho e aí você ficou com preguiça no meio do desenho e pensou, não, depois eu termino. Aí passa muito tempo e você nunca volta naquele desenho. Bom, tenho que falar que essa é a minha especialidade. Por isso que hoje eu decidi terminar um desenho que eu comecei há 6 anos atrás. Ou seja, muita coisa mudou. Minhas técnicas de desenho, o que eu sei de desenho, materiais que eu uso, as proporções que eu uso no desenho, tudo isso tá muito diferente. Então já tem uma parte do desenho. O desenho que eu vou fazer é esse daqui que vocês estão olhando na tela agora. Vocês podem ver, ele tá bem completo no momento, mas a maioria das coisas que já tem nesse desenho eu faria completamente diferente. Então eu vou tentar meio que reformar o que eu já fiz. Então vamos lá logo. Só antes eu preciso que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo que é muito, mas muito importante. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu ou algum grupo que você acha que vão gostar, no WhatsApp, no Facebook, seja lá onde for. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque isso vai ajudar muito a fazer o canal crescer e você vai estar me ajudando demais a continuar a fazer esses vídeos aqui. Bom, agora chega de falar e vamos desenhar. Certo, galera, como o desenho já tinha meio começado eu já tinha desenhado uma parte do rosto, porém eu dei umas modificadas ali no contorno do rosto com lápis preto e tive que terminar o cabelo. Confesso que a única coisa que eu gostei nesse desenho é o cabelo. O cabelo já tava ficando muito bom, mesmo que eu tenha começado esse desenho há 6 anos atrás, como eu disse, mas eu realmente tava gostando de como eu tava separando as mechinhas certinho. Geralmente quando eu faço desenhos menores, assim com o rosto bem pequenininho, é bem difícil de desenhar cabelo, de deixar o rosto realmente bem bonito, então vai ser uma dificuldade pra mim até mesmo hoje, porque eu não costumo fazer muitos desenhos com detalhes assim tão pequenos nos olhos, nariz, na boca, então eu tenho um pouco de dificuldade com desenhos muito pequenos, mas aceitei o desafio e aí estou eu, né? Eu comecei a desenhar o rosto, como eu falei, eu modelei um pouco o formato, eu dei mais detalhes no olho dela, assim, na maquiagem, porque eu tinha feito uns cílios assim meio zoado, meio qualquer coisa, e aí depois eu decidi ajeitar, arrumar ele, deixar ele mais com um acabamento melhor, e eu decidi colocar uma sombra azul pra combinar com batom azul. Depois eu vi que não foi uma boa ideia, que eu poderia ter usado vermelho, porque eu decidi usar vermelho também no body dela, na roupa. E eu mudei o formato do corpo dela, porque na época, não que a proporção esteja perfeita, mas eu acho que, a meu ver, tá melhor. Eu não gostei do tamanho dos braços, um braço tá maior que o outro. São coisas assim que às vezes você nem percebe, mas hoje, como eu tenho mais esse olhar, pessoa que já desenha há bastante tempo, já consigo ver que um braço não tá do mesmo tamanho que o outro e tal. Daí eu arrumei um pouco ali a cintura, porque tava meio esquisito a proporção da cintura, e eu deixei melhor, eu apaguei ali um pouco, consegui apagar um pouco do lápis de couro, que é ótimo. Trabalhei bastante no rosto, boa parte do desenho eu fiquei no rosto, porque isso é minha especialidade, né? O que eu faço é rosto mesmo. E aí depois eu continuei o cabelo, foi bem demoradinho, porque eu tive que desenhar mecha por mecha, e eu decidi fazer um cabelo, na época, né, eu decidi fazer um cabelo assim meio ondulado, bem cheio, bem grandão mesmo, assim, sabe? E eu gostei no final das contas, eu gostei bastante do que eu tinha decidido fazer naquela época, eu só não sabia executar direito, né? Como vocês podem ver, em comparação do rosto que eu já tenho com o resto do corpo, tá bem diferente, né? e vale lembrar também que o corpo, eu não tinha começado a colorir ele, então já tava diferente, mas mesmo assim, o sombreado no rosto, tudo tava ainda bem pouco, mas pra mim aquilo já tava pronto. Na época que ele já era o meu máximo, era o que eu achava que tava bom. E também, eu não sei se nessa época, eu fico assim meio dividido em relação ao que eu queria desse desenho, porque o cabelo, ele tá muito bem feito, do lado ali direito, que era o que eu já tinha, porém, o rosto não estava bem colorido. Então, eu não sei se era porque eu achava que já tava bom o suficiente, não precisava mexer nele, ou se eu estava com preguiça de sombrear mais, ou que eu achava que aquilo ali tava bom e que a qualidade que eu fiz o cabelo e o rosto tava compatíveis. Enfim, eu não sei qual era o meu pensamento na época ou porque eu achava que tava bom, mas de qualquer forma eu desisti desse desenho, né? Gente, isso acontece direto, muitas vezes. Eu já desisti de vários desenhos e alguns, a maioria eu tenho eles, então se vocês gostaram desse vídeo eu posso vir reformar e montar outros desenhos. A gente pode também fazer mais mudanças bruscas. Por exemplo, nesse desenho, a grande mudança que eu fiz, além da proporção ali do rosto, da cintura, corpo, quer dizer, eu também mudei porque ele era um desenho quadrado. Eu tinha já escrito desenhado as margens, quadrado ali com lápis, mas eu achei que não ia ficar legal fazer essas margens, deixar meio o desenho voando no meio da folha, enfim. Aí eu decidi fazer ela, tipo, como eu não tinha desenhado as pernas ali por abaixo da canela, que é bem esquisito, assim, pensando no desenho como se fosse uma foto, tipo, cortar a canela de alguém não é muito legal. Tem certos ângulos que você pode cortar o corpo da pessoa, tipo, na perna, ou no busto, mas cortar bem ali onde eu cortei, no meio, um pouco abaixo do joelho, realmente ficou muito esquisito. E aí eu tive a ideia de fazer
ela como se estivesse dentro de uma água, dentro tipo de um rio ou de um mar, sei lá, de uma água que tipo tivesse baixinho, que só tava cobrindo até ali a canela dela. Então eu pensei, bom, eu não vou desenhar o resto dos pés, até porque não caberia na folha terminar os pés e faltaria espaço pra fazer o pé, pra fazer o sapato, enfim. E aí eu decidi fazer ela como se estivesse dentro de um rio, dentro de uma água que chegasse só até a canela. Foi o jeito que eu resolvi, que eu decidi solucionar esse problema de não dar de desenhar toda a perna, porque não ia ter espaço no papel. E sem falar que, sei lá, eu acho que como ela tava também muito pro canto da folha, pro lado direito, que na época eu não tinha muita essa noção de tentar já posicionar o meu desenho bem na ponta, bem no meio do desenho, não tinha. Então vocês vão ver que o desenho, ele tá mais pro lado esquerdo ali da folha, e eu resolvo isso depois fazendo o fundo. Eu faço tipo como se fosse uma lua, meio mágica, meio, enfim, vocês vão ver. Porque como o desenho ficou muito pro lado esquerdo, ficou esquisito, parecia que faltava alguma coisa ali no lado direito, sabe? Aí no body, eu poderia fazer um body só de uma cor só, mas eu decidi usar duas cores. Eu usei um azul bem escuro e um vermelho bem escuro. Na verdade, eu usei o preto pra me ajudar nisso. Eu fiz uma camada de preto bem de levinho, depois com as cores azul e o vermelho, eu apertei o preto pra meio que misturar. Nesse desenho, pra fazer a pele, eu usei bastante o lápis da Faber-Castell, o canela, o bordeaux e o marrom escuro. O resto do desenho, tipo, coisas coloridas, tipo, o body, a maquiagem, até mesmo o preto do cabelo, eu usei lápis da Colourpop, da Maped, que foi a última resenha que eu fiz aqui no canal. Uma porque eu acho que eles ficam muito lindos quando eles estão expostos assim na minha mesa, quando eu tô usando os lápis. Esse é um dos maiores motivos, gente. Eu sei que é meio ridículo isso, mas realmente às vezes dá vontade de usar esse lápis só porque eles são muito lindos quando eles ficam certinho na embalagem, separadinho ali. E outra porque eles são bem pigmentados e bons, e tem uns tons de cores que você não vai achar em outra tabela de cores, sabe? Como até mesmo elogiei na resenha, se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Eu falei, né, sobre a cartela de cores, de que eu gostei realmente. E realmente eu gostei, gente. Tem uns azul bem diferente, uns vermelhos bem diferente. E eu gostei, sinceramente. Eu tô usando bastante esse lápis no outro desenho que eu fiz. Eu não lembro qual foi o último desenho que eu fiz no canal, mas eu também usei esses lápis, tá? Da Maped. E fica aí o meu favoritismo pra ele no momento, sabe? Isso muda, sabe? O material é uma coisa que vai mudando. Tem hora que eu tô numa vibe de desenhar com um tipo de lápis de cor, outra hora com outro. Eu tô tentando o máximo possível sempre mudar, sabe? Usar uma marca diferente, usar coisas diferentes pra não tá sempre se repetindo e usando os mesmos lápis, porque não adianta vir fazer resenha, ter 1 milhão de lápis de cor e só usar os mesmos sempre, né? Enfim, sem falar que a gente aprende novas técnicas, jeito de usar o lápis quando você meio que testa outro material, outro tipo de lápis, porque cada lápis tem a sua particularidade, sua quantidade de pigmento, sua quantidade de cera, o jeito que a mina passa no papel. Então, cada lápis é um lápis e é uma técnica, é um jeito diferente de usar. Agora eu tô fazendo o fundo do desenho, eu com um cinza bem clarinho que tem na caixa de 60 cores da Faber-Castell, comecei a fazer o fundo ali, e eu não queria dar tanta ênfase assim no fundo, eu queria dar mais ênfase à personagem que eu já tinha desenhado ali, mas ao mesmo tempo eu queria dar a sensação de que ela estivesse dentro da água, sabe? E eu decidi usar um verde, um tom de verde, ó, meio musgo, que eu quase nunca uso. Eu pensei, bom, quase nunca uso esse verde, e como eu queria uma atmosfera assim meio Halloween, meio dark, uma coisa assim meio, enfim, uma coisa assim meio verde, eu achei que esse tom super combinou com a vibe do desenho, que não era ser uma coisa feliz, uma coisa tipo extremamente colorida, tudo é muito mais dark nesse desenho, e foi proposital. E aí eu decidi desenhar uma lua ali na lateral, no lado direito, pra não parecer que o desenho foi colocado de uma forma errada no lado esquerdo, mas na verdade foi, gente, depois que eu decidi solucionar com a lua que eu coloquei ali. Bom, a gente já tá quase terminando o desenho, agora eu só faço uns detalhes. Eu uso um pouco de amarelo ali pra dar a intenção da luz ali na água, e aí eu faço os detalhezinhos pra dar intenção de água. E agora a gente vai ver o resultado final do desenho. Eu espero muito que você tenha gostado desse desenho, que tenha gostado também desse vídeo. Se você quer mais vídeos como esse, coloca aí nos comentários que eu faço. Esse é um pouquinho diferente do meu outro quadro, que é recriando desenhos antigos, porque esse, na verdade, eu não estou recriando, eu só tô meio que passando por cima, terminando o desenho, então é um pouquinho diferente. Mas também tô louco pra fazer um outro recriando o desenho antigo. E esse é um belo de motivo pra você continuar inscrito aqui no canal. Então se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo, como sempre, continue desenhando.